estou na Califórnia, na Zendesk, tem 16 anos que eu moro nos Estados Unidos. Então, para mim, é difícil não comparar a maturidade do mercado americano com o mercado brasileiro. Acho que é um mercado carente nesse sentido, é um mercado que quer melhorar. E a minha palestra de hoje é sobre isso, como que vocês, empreendedores, conseguem usar o atendimento, focar numa experiência do cliente, onde você consegue transformar essa sua área de atendimento, ao invés de enxergar isso como um centro de custo, enxergar isso como um centro de lucro dentro da empresa, né? Esse cara fantasiado de Batman sou eu. Meu foco hoje é o mercado da América Latina, principalmente no Brasil. A gente tem uma operação aqui no Brasil, toda a área de suporte, marketing, vendas e Customer Success, que é a área que eu represento, está aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho também, quando a gente fala de empreendedorismo, um pouquinho da história da Zendesk, né? Então, a empresa surgiu em 2007 na Dinamarca. Em 2008, a gente mudou a matriz para a Califórnia, onde é hoje. O interessante disso é que quando eu falo o que eu posso usar de diferente na hora de competir no mercado, provavelmente a maioria de vocês vai falar o preço, o que não é uma mentira, porém, isso está mudando, tá? Isso está mudando e como é que eu consigo usar o meu atendimento como um diferenciador competitivo é o que eu vou falar aqui para vocês hoje. A Zendesk de 2007 a 2009, a gente chegou à marca de 5 mil clientes. 5 mil clientes sem ter uma única pessoa em vendas. Não existia departamento de vendas na Zendesk. Tudo foi focado no produto, na facilidade, na intuitividade de usar o produto, de experimentar o produto, de comprar o produto e depois no relacionamento com o cliente, no atendimento com o cliente. Então é uma história que por si só exemplifica essa oportunidade que a gente tem de realmente tentar entender, de fidelizar o cliente na hora de ele entrar em contato com a gente, na hora que ele precisa de suporte ou de atendimento, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas tendências de mercado nesse mundo de atendimento ao cliente. Vou dar alguns exemplos para vocês e depois eu vou sugerir uma estrutura na hora de você implantar uma área de atendimento ao cliente. A gente começa falando um pouquinho em termos de conceito que relacionamentos são complicados. Relacionamentos empresa-clientes, relacionamentos pessoa com pessoa. E eu sei disso muito bem, eu fui casado 2 vezes, infelizmente não deu certo, mas relacionamentos eu entendo muito bem que são complicados realmente. Aqui eu tenho alguns exemplos interessantes no mundo de entretenimento, não sei se vocês viram esse caso, esse é o Sean Penn com o El Chapo, causou um bababá muito grande em termos de mídia negativa para a indústria de entretenimento nos Estados Unidos. Um outro também, não sei quem acompanha isso, a Miss Universo. Steve Harvey, que era o apresentador, foi entregar a coroa para a Miss Colômbia e depois tirou da Miss Colômbia para entregar para a Miss Filipinas. Só que na hora de tentar corrigir o erro, ele vai no Twitter e ele posta isso, né? Miss Colômbia e Miss Filipinas, tudo errado. Então, quer dizer, uma coisa que começou ruim, ficou ainda pior. Então, esse entendimento e essa transparência na comunicação é importante também para o relacionamento empresa-cliente. Aqui tem o Putin e o Obama, né? Então é meio awkward a situação aqui, em termos de relações diplomáticas entre os dois países. E com isso, entendendo que relacionamentos são complicados, a gente trabalha com foco em termos de pilares na hora de entender e aplicar isso. É importante ter transparência na comunicação com o seu cliente. É importante ter visibilidade e clareza também nesse contato, né? É importante que funcione para os dois lados e para todo mundo que interage de certa forma com o cliente, interna ou externamente, né? Então, o que a gente vê hoje, quando a gente fala de atendimento ao cliente, isso na verdade é um comercial hoje que veicula no horário nobre nos Estados Unidos de uma empresa, é a segunda maior empresa de seguradora de autos nos Estados Unidos, que chama Geico. Eles têm um comercial que só fala do índice de satisfação dos clientes da Geico. Eles não falam de produto, do que a Geico faz, não fala nada disso. Só fala e tenta transmitir aqui uma certa credibilidade e confiança para o cliente ou prospecto na hora de entrar em contato com eles, na hora de avaliar ou não fazer negócios com eles, né? 97% dos meus clientes estão satisfeitos com o meu serviço. Esse é um diferencial hoje muito real no dia a dia, no cotidiano dos americanos, na hora de buscar informação e até mesmo escolher com quem que eles fazem negócios. Algumas outras tendências, né, vêm muito do próprio consumidor. O perfil de consumidor vai mudando, as exigências vão mudando, inserção de novas tecnologias também mudam essas expectativas. Um exemplo, mídias sociais. Mais e mais hoje a gente vê mídias sociais presentes no dia a dia da população.
Se eu me interajo no meu dia a dia através de mídias sociais com meus amigos e eu tenho essa mesma necessidade de interagir com as empresas do qual eu faço negócio, a minha expectativa em termos de resposta é diferente. Então é importante entender isso quando você estrutura uma área de atendimento ao cliente que quer trabalhar com mídias sociais. Eu vou usar o exemplo de um canal bem tradicional que é o e-mail. A expectativa em média de um consumidor, quando entra em contato com a sua empresa através do e-mail, é ter uma resposta entre 12 a 24 horas. Se eu falar de Facebook, 2 a 4 horas. Se eu falar de Twitter, 30 a 60 minutos. Então a ideia aqui não é ir só porque está na moda, é ir e se estruturar para poder atender essa nova demanda que é gerada através desses novos canais de comunicação. Facilidade de navegação, facilidade de experiência na hora de interagir com o seu site. Eu imagino que a maioria de vocês aqui hoje tem um e-commerce, por exemplo. Como é que eu facilito a experiência de navegação do meu cliente quando eu vou interagir no meu processo de compra? Se eu tenho dúvida, existe uma central de atendimento, uma central de ajuda para poder esclarecer dúvida? Existe um canal de chat que pode atender de forma proativa aquele cliente? O cliente está no meu carrinho de compras, passou mais de 15 segundos, manda uma mensagem proativa perguntando se esse cliente tem ou não dúvidas. Então eu tenho alguns estudos que eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que comprovam a eficiência e o valor desses canais de comunicação na hora de interagir com o cliente. E o cliente tem muito mais poder do que nunca, né? A gente está falando de mídias sociais, é um excelente exemplo para isso, né? Então, antigamente você se falava que uma pessoa que não está feliz com o seu atendimento, ou com a experiência que teve com a sua empresa, vão falar para 10 pessoas. Se ela está contente, ela fala para 3. Hoje em dia, com a propagação desses canais de comunicação, eu consigo fazer ou quebrar uma empresa da noite para o dia, de acordo com a minha experiência e de acordo também com o poder de expansão da minha mensagem. Em termos de mega tendências que a gente vê hoje no mercado, eu separei 3 para vocês aqui. Algumas, até o Adriano já tocou um pouco nisso, né? Subscrição e conveniência, consumidor consciente e promotores, né? O que significa cada uma delas, eu vou explicar para vocês agora. A Zendesk vive nesse mundo de subscrição. Então, ainda mais para a gente, para o nosso modelo, é muito importante esse relacionamento com o cliente, esse entendimento e essa visão de querer fidelizar o cliente, né? Então, a gente precisa disso para poder ter longevidade. Esse valor do cliente para nós é muito importante para a expansão e para a manutenção dos nossos negócios. É importante também entender o que tem por trás disso é o custo de aquisição do cliente. Então, eu conseguindo manter o meu cliente feliz, me custa muito menos de eu adquirir novos clientes. Obviamente, isso é uma consequência e um objetivo nosso também, mas o foco começa aqui, nessa fundação, mantendo os clientes felizes. E é isso que eu vou falar agora, né? Então, a ideia matemática aqui é poder usar isso, subscrição e conveniência, e multiplicar através de promotores. E é o que eu falei antes, chegar a 5 mil clientes, que é o nosso exemplo, sem ter nenhuma pessoa de vendas, a gente depende muito desse modelo. E o que a gente enxerga aqui é o seguinte, existe o atendimento transacional, o cliente entra em contato com você, para você, pouco importa quem é o cliente. Eu quero responder a pergunta do cliente e passar para a seguinte. Só que, como muito bem falou também o Adriano, eu posso usar isso, essa interação, como uma oportunidade de me conectar com esse cliente, de entender um pouco mais do perfil desse cliente, de poder oferecer algum material ou conteúdo que é relevante para esse cliente. Um exemplo clássico. O cliente entra em contato com a sua empresa, eu quero saber o horário de funcionamento da empresa, da loja de e-commerce ou loja física, offline, online, não importa. Mas eu entendo que dentro do perfil desse cliente, ele tem um histórico que só compra calçados masculinos, por exemplo. Quando ele entra em contato comigo, para saber o horário de funcionamento da minha loja, a resposta sempre vai ser a mesma, independente de quem é o cliente. Só que eu posso usar esse tipo de atributo para oferecer alguma nova promoção ou algum novo lançamento relacionado ao histórico de compras desse cliente. Então, entender o seu cliente e sair desse valor transacional para esse valor focado mais no relacionamento e na fidelização do cliente é algo que permite que vocês, pequenos e médios empreendedores, consigam competir com as empresas mais grandes, maiores, no caso. Então, use isso, use esses atributos, essas condições, entendam quem é o seu cliente e o foco aqui é nesse valor realmente de fidelização. A repetição, tem um estudo aqui da Microsoft que mostra que 79% dos brasileiros
vão deixar de comprar de uma marca caso eles tenham uma experiência ruim de atendimento. Mais e mais valida essa importância do atendimento e do relacionamento com o cliente. Uma outra tendência muito forte que a gente vê hoje em dia é essa parte de consumidor consciente, principalmente o usuário do milênio, que quer poder se identificar com uma marca além da necessidade de adquirir um produto ou serviço, né? Então, isso é muito importante também. Qual que é o papel dessas empresas dentro da comunidade ou dos ambientes do qual eles fazem parte? Qual o tipo de contribuição que essa empresa oferece? Eu tenho um exemplo de um cliente da Zendesk aqui, que é Tom Shoes. Minha honesta opinião, os sapatos deles nem são tão bonitos assim. Mas eu compro por quê? Porque eu sei que cada par de sapato que eu compro, um outro par vai ser doado para um país carente, para pessoas e comunidades carentes, que não têm acesso a esse tipo de produto. Então, eu poder me identificar, no meu caso, eu me identifico com a marca de acordo com a cultura, com a missão, com os valores dessa marca. E a gente enxerga isso como uma forte tendência hoje em dia na hora de o cliente, o prospecto, o consumidor em geral, buscar novos produtos, novas interações de consumo com uma marca, com uma empresa. E aqui tem uma pesquisa interessante também, focando nos usuários do milênio, né? O que faz, essa responsabilidade social corporativa, ou CSR, faz ou traz em termos de impacto na hora do poder de decisão dessas pessoas, né? 84% compram quando se identificam mais com uma marca, com uma empresa. 74% dessas pessoas tomam essa decisão na hora de escolher uma empresa para trabalhar. Eu tenho que acreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu represento, né? 64% desejam ou optam por investir mais nesse tipo de empresa e 82% recomendam mais esse tipo de empresa, até mesmo pela essa identificação cultural e comportamental com essas empresas. Falando de promotores agora, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando eu perguntei antes se o preço realmente era o fator mais importante que faz com que as pessoas comprem da sua loja, eu tenho um dado interessante aqui sobre isso para compartilhar com vocês. O que cria lealdade com a marca? Isso é uma pesquisa que a Zendesk fez, né? Então, sempre vai ser a qualidade do produto ou do serviço que você oferece. Mas, para mim, o mais interessante nessa pesquisa é que 22 pontos percentuais acima do preço vem a qualidade no atendimento ao cliente. E eu tenho alguns outros números para compartilhar com vocês aqui sobre isso, né? Mas agora eu vou mostrar também, uma vez que eu consigo adquirir esse tipo de lealdade com o cliente, como que isso é representado dentro da minha organização, dentro do meu negócio. 78% das pessoas entrevistadas vão recomendar o seu produto. 69% acabam comprando mais da sua empresa. E talvez o número mais interessante, na minha opinião, é que 54% das pessoas entrevistadas nem consideram marcas de concorrentes. Então, uma vez que você adquire esse fator lealdade, de fidelização com o seu cliente, você tem aí números que têm um impacto muito grande na operação de cada empresa. A tradução dessas mega tendências está aqui nesse slide. Lealdade, confiança e evangelização. Falei um pouco da história do Zendesk. Quando eu comecei a trabalhar na Zendesk, não existia uma região para a América Latina. Eu tinha 500 clientes aqui no Brasil, sem nunca ter tido uma pessoa que trabalhasse na região da América Latina. Eu nunca fiz promoção, evento aqui no Brasil, até que eu entrei na Zendesk. O primeiro ano foi só de buscar e continuar usando esse canal de promotores, de evangelização. Até que a gente chegasse no momento que, olha, o mercado faz sentido, vamos investir pesado no mercado. Todos esses 500, 600 clientes que a gente tinha, veio através da evangelização do nosso produto por clientes Zendesk, que gostaram do produto, que usaram o produto. Quem não conhece, a gente tem um stand aqui embaixo também, passa lá, a gente pode falar um pouco mais do que é a ferramenta. Como relacionamentos impactam o seu negócio, né? Isso é um dado interessante da Gartner, que até 2020, 89% das pessoas usarão o atendimento como um diferencial na hora de competir com as empresas. Eu usei o exemplo da Geico anteriormente, mas mais e mais a gente vê isso como uma tendência muito forte. E a repetição é importante, principalmente para quem está na área de e-commerce, que um usuário que já teve uma experiência com a empresa de vocês tem como tendência investir e comprar 5 vezes mais do que um usuário que não conhece ainda o trabalho de vocês.
Então, essa parte de fidelização, de lealdade do cliente, tem um impacto, mais uma vez, muito significante dentro da operação de vocês. E é importante também, para quando vocês se tornarem uma empresa pública, a Zendesk se tornou pública em 2014. Até hoje, quando eu fico bêbado, eu uso isso como desculpa. Estou comemorando que a gente ficou uma empresa pública. Mas você tem um impacto direto também na Bolsa de Valores, né? Então, em termos de investimento ou de valorização, líderes do mercado, empresas que têm esse tipo de comprometimento e pegada, tendem a valorizar 4 vezes mais do que uma empresa que é considerada como um seguidor na indústria. Agora eu quero compartilhar com vocês aqui como criar uma estrutura de atendimento ao cliente. Muitas empresas que eu visito chegam para mim e falam assim, olha, Cleiton, eu quero ser a Zappos do Brasil. Legal, a Zappos é uma referência mundial no mercado de atendimento ao cliente, de experiência e relacionamento com o cliente. Só que quando eu visito essas operações, um atendente, por exemplo, que levanta para ir no banheiro, os caras estão monitorando o tempo que esse agente vai no banheiro. Então não adianta nada, a minha sugestão para vocês aqui é usar esse tipo de cultura como benchmark. Mas se você não acreditar nessa cultura, nesses valores, como uma empresa como a Zappos, não adianta nada você querer copiar isso para sua empresa. E na prática você não aplica esses valores no dia a dia. Tem vida curta. Então, identifica, estabelece uma cultura focada nos seus clientes internos e externos e vive isso no dia a dia. Só assim você vai ter escalabilidade. Mas a ideia é criar e desenvolver uma experiência desenvolver o serviço voltado à experiência do cliente, né? Isso aqui é um dado óbvio, 77% dos clientes entrevistados nessa pesquisa dizem que valorizar o meu tempo é a coisa mais importante na minha experiência de atendimento. 55% das pessoas que compram online abandonam a compra caso não encontrem uma resposta rápida para suas perguntas. É o exemplo do chat que eu dei. Eu estou navegando dentro do site de vocês, eu tenho alguma dúvida, eu não acho uma resposta para aquilo, ou não acho não encontro um canal de comunicação que facilite essa interação, eu vou abandonar. Tem um dado que fala que de 1 a 3% das pessoas que visitam o seu site acabam efetivamente comprando alguma coisa da sua empresa. Um outro dado interessante é que 40% dos usuários que ligaram buscando ajuda já tinham procurado alguma coisa num canal via internet, por exemplo. Então é importante também, nesse espírito de relacionamento com o cliente, oferecer canais de comunicação que são convenientes para o seu cliente. Um exemplo clássico, muito se fala aqui em São Paulo hoje, da Uber. Se eu preciso interagir com a Uber, eu uso um aplicativo. Então, por que na hora de eu precisar de um atendimento, eu tenho que sair desse canal que faz parte do meu DNA e ir para um outro canal? Por que não embutir o atendimento, uma central de ajuda, um canal de chat, um canal de abrir um ticket dentro do próprio aplicativo? Então, é facilitar realmente a experiência de navegação do seu cliente. É reduzir o esforço do seu cliente na hora de entrar em contato com a sua empresa. Todo mundo já passou por isso aqui. Quando eu ligo e caio numa URA que me faz uma série de perguntas, me deixa 10 minutos falando com um robô para chegar no atendente, muitas vezes eles perguntam qual que é o número da sua conta, qual que é o número do seu CPF. Quando você cai no atendimento, a primeira coisa que eles te perguntam é a mesma coisa, qual que é o número da sua conta, qual que é o número do seu CPF. É redundante e é frustrante esse tipo de experiência. Então, quando criando esse tipo de ambiente, pensa numa experiência que começa de fora para dentro. Pensa numa experiência que faz sentido para o seu cliente e aí depois sim, você cria processos que fazem sentido para vocês em termos de coletar métricas e esse tipo de coisa. Aqui está um outro exemplo interessante de um portal de atendimento onde o cliente pode buscar através dessas categorias respostas para as perguntas mais frequentes. No canto direito para vocês da tela superior, tem a parte de criar um novo chamado, ali é um formulário de ticket. Depois tem a parte também onde você pode acompanhar o status do chamado já abertos. Então é realmente facilitar essa interação, essa comunicação com o cliente de vocês. Esse tem um exemplo de uma empresa, que é o exemplo da Uber que eu estava usando. Uma empresa que tem um aplicativo. Eu não tenho a animação aqui, mas a ideia é que eu navegando nesse aplicativo, quando eu preciso de ajuda, eu tenho as opções também para me conectar com a empresa de vocês. Eu toquei no caso dessas empresas que querem ser as Zappos, mas não tem uma estrutura
e não dão as ferramentas necessárias para os agentes poderem trabalhar. Então muita gente trabalha em Excel, ou trabalha com uma caixa de e-mails, ou trabalha com um sistema que foi desenvolvido há 20, 30 anos atrás. Como é que eu consigo facilitar a experiência de navegação do meu usuário interno? Como é que eu consigo dar as ferramentas necessárias para esse usuário interagir e resolver um problema, né? O Adriano está falando de resolver um problema, né? Então, é importante para resolver um problema que você tenha informações sobre aquele problema, que você tenha informações contextuais do perfil do seu cliente para poder interagir dessa forma que cada interação de serviço do seu cliente com a sua empresa é uma oportunidade de se conectar com esse cliente, né? Então, quanto mais ferramentas eu ofertar e mais poder de decisão eu der para os meus agentes, eu trabalho numa métrica muito interessante aqui, que não é só o tempo de primeira resposta no atendimento, é o tempo final de resolução do chamado, né? Então, quanto mais os meus agentes estão capacitados e treinados para poder atender o meu cliente, maior vai ser o meu índice de satisfação. Eu tenho que criar, em termos de foco, uma estrutura que me permite focar nessa parte de remover a frustração na hora de o cliente engajar com a empresa. Eu estou focando direto no C7, na satisfação do cliente. Incentivar a produtividade, principalmente para pequenos empreendedores. Como é que eu consigo escalar conforme eu vou crescendo, conforme eu vou adquirindo novos clientes? Cria uma central de atendimento para o seu cliente, onde ele pode ir lá interagir. Cria fluxos de trabalho que permitem você interagir de forma mais eficaz com esse cliente também. Você tem uma redução, como consequência disso, uma redução nos custos. E construa relacionamentos proativos. Identifique oportunidades entendendo quem é o seu cliente e usa isso na sua comunicação. Conecte-se nos canais certos, já falei um pouco sobre isso, né? Ter todos os canais de comunicação integrados em uma única solução, uma única ferramenta. Não adianta nada oferecer atendimento em vários canais se esses canais não se comunicam entre si. Se eu que trabalho com e-mail não tenho acesso ou visibilidade ao atendente que trabalha com canal de mídia social ou chat. É importante estar tudo integrado para que você tenha visibilidade e acesso à informação do seu cliente. Você tem acesso a essa visão 360 do seu cliente. Então você consegue isso através de uma solução que permite que você tenha todos esses canais integrados dentro da sua organização. Uma das opções é uma integração. Como é que eu consigo trazer dados? Muitas vezes a gente fala de eficiência do agente, eu tenho que trabalhar com 3, 4 telas diferentes. Integra os dados e traz tudo para a mesma ferramenta. Você tem um ganho muito grande de produtividade dos seus agentes e também no atendimento com o seu cliente. Em breve a gente vai querer lançar, para quem é cliente da loja integrada, a gente vai querer lançar uma integração com a loja integrada também. Fica de olho nisso, em breve mais informações sobre isso. Empodere o seu agente. Eu quero dar um exemplo rápido sobre o Netflix. É um cliente Zendesk que faz um trabalho muito interessante na área de atendimento. Aqui tem um exemplo de um cliente, eu não entendo muito sobre Star Trek, mas é um cliente que entrou em contato fazendo uma referência ao mundo de Star Trek. O agente do outro lado não estava preso a um script de resposta, ele foi e brincou com isso também. Então virou um caso de sucesso muito grande para a Netflix, tanto é que o agente está aparecendo aqui com um cara que chama William Shatner, que é um dos caras que fazem parte da série original Star Trek. Então, esses wow factors vão vir de forma natural para vocês, né? A ideia aqui é desmistificar a importância do wow factor dentro do seu atendimento. O que o usuário quer, na verdade, é que você atenda às expectativas na hora de entrar em contato com a sua empresa. Essa é uma empresa de aviação, Delta Airlines, o voo estava atrasado. E qual que é a métrica mais importante de uma empresa de aviação? É sair no horário e chegar no horário. O que eles fizeram aqui? Eles entregaram pizza. Eles resolveram o meu problema? Não resolveram o meu problema, eu continuo atrasado. Esse exemplo aqui, todo mundo teve que desembarcar do avião e entrar de novo no avião. E pizza é bom, mas o mais importante para mim é que você resolva o meu problema de me colocar no lugar que eu quero na hora certa, na hora planejada. Então não adianta você colocar uma máscara em cima disso se você não atende às necessidades básicas do seu consumidor, né? Um outro exemplo aqui fala que 90% das empresas têm como prioridade o atendimento ao cliente. Isso é mais uma estatística para comprovar esse valor e importância do relacionamento com o seu cliente na hora de usar isso como um fator diferencial para a sua empresa. Fácil e eficiente, não encantador. Então, para desmistificar a ideia de que o wow factor cria mais lealdade como empresa, tem aqui um gráfico que veio de um livro que chama The Effortless Experience, que é focado na experiência do cliente, em Customer Success. E você acompanha a curva de realidade versus percepção
é praticamente idêntica, onde eu consigo exceder a expectativa do consumidor versus onde eu consigo manter e atender essa expectativa. Então, foca no básico, cria uma estrutura que te permita atender realmente o seu cliente de maneira eficaz, e aí sim, você consegue esse fator lealdade e depois você vai também, com esse tipo de estrutura, conseguir ter escalabilidade e esses wow factors vão acontecer para vocês 1, 2 vezes por ano e são cases que você pode usar para o resto da vida. Com relação ao relacionamento e também à experiência do usuário, de fato, eu acho que temos um exemplo que vai um pouco contra, que eu acho que a plataforma do Facebook, que eu acho que na questão de fato gerenciar as mídias e tal, e até um atendimento ao cliente não existe, não é bom, se a gente comparar com o Google, por exemplo. Então, como é que você vê esse líder de fato de mercado que, pelo meu entendimento, pela minha opinião pessoal, vai de fato um pouco em contratendência com a questão de atenção à experiência do usuário? Ou talvez você possa até não concordar, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho importante, mais do que nada, oferecer uma experiência que vai de acordo com a expectativa do seu cliente. Então, se o cliente está no Facebook, é um canal, independente se eu concordo ou não, é um canal onde o cliente costuma se comunicar, quer buscar informação, faz parte do perfil desse cliente. É importante que você crie maneiras de trazer esse tipo de informação para dentro de uma outra ferramenta onde você possa administrar de uma maneira mais eficaz. Aqui no Brasil também é muito popular o uso do WhatsApp para falar com o cliente, né? Como é que eu consigo, para mim, o mais importante, eu quero, obviamente, estar onde o meu cliente está, se comunicar onde o meu cliente prefere, mas eu tenho que criar um fluxo operacional que me permite ter eficiência nesses canais. Então, eu vejo isso como uma tendência inevitável. E para as empresas é importante se adaptar e se estruturar a esse tipo de nova tecnologia que são inseridas no mercado e como criar um fluxo onde esses canais não sejam segregados e onde eu consiga também identificar. Você falou do Facebook, eu quero falar um pouquinho também do Twitter. É um canal muito mais ágil de comunicação. Como é que eu consigo trazer ele dentro para o meu mundo de atendimento, respeitando o canal, respeitando o perfil daquele cliente? Eu consigo identificar quantos seguidores esse cliente tem. Obviamente, o número de seguidores faz com que a propagação dessa mensagem seja muito mais impactante. Essa é a minha visão nisso. Eu acho inevitável, é uma tendência, é uma realidade, na verdade, se adaptar e criar uma estrutura para poder atender. Muito obrigado e usa o seu atendimento, o seu relacionamento com o cliente como um diferencial competitivo para vocês crescerem e terem sucesso.